Existe a opinião de que coisas boas vêm para aqueles que sabem esperar. Coisas ainda maiores vêm para aqueles que sabem se dedicar ao trabalho e fazer o que for necessário para torná-las realidade. Hoje, quero enviar-lhe uma mensagem inspiradora. Nesta vida, não precisamos apenas esperar pacientemente pelas coisas boas, mas também dar um passo adiante e tomar decisões decisivas para criar essas mesmas coisas. Aquele milagre é o segredo da grandeza. O que faz a diferença entre uma vida cotidiana e uma vida significativa e digna de ser vivida. Somos afortunados por receber a essência do que nossos predecessores deixaram para trás, com muitas lições valiosas, em uma sociedade agitada e vibrante. Não é difícil encontrar muitas pessoas de todas as gerações que estão diariamente se capacitando e agindo constantemente para realizar seus sonhos. Exemplos típicos de empresários de sucesso como Elon Musk, Jeff Bezos ou as startups jovens de hoje, atletas com deficiências que, apesar da dor física, perseveram sempre fazendo o seu melhor pelos objetivos do país e pelo orgulho nacional, como a atleta Tatiana McFadden, que ganhou 17 medalhas de ouro paralímpicas em atletismo de cadeira de rodas, ou crianças que, embora muito jovens, ainda aprendem coisas boas com seus pais, como esperar que os adultos os busquem, ajudar os necessitados, etc. Cada ação deixa um significado extremamente nobre para a sociedade. Olhando mais adiante, admiramos o exemplo do povo japonês que sofreu com o duplo desastre do terremoto e tsunami de 2011. Apesar de todas as dificuldades, eles sempre esperaram pela sua parte e não lutaram para receber a comida de outros. Cada história é um testemunho vivo da determinação e ação humana diante de todas as dificuldades e desafios. Quero perguntar-lhe, por que hesitamos em agir quando as coisas mais grandiosas estão nos esperando à frente? Deixe a filosofia estoica nos guiar e acender dentro de nós o fogo da paixão e determinação. Esta não é apenas uma jornada em direção ao sucesso, mas também um caminho para encontrar um significado profundo e valor verdadeiro na vida. Juntos, através das lições no vídeo de hoje, acenda seu fogo espiritual. Transforme cada sonho e cada desejo em realidade, porque no fim, são nossas decisões e ações que pintarão um quadro colorido e significativo da vida. Número 1. Superando a procrastinação e a preguiça. Imagine por um momento um espaço onde cada indivíduo vive de acordo com os padrões de disciplina. Imagine cada promessa cumprida, cada meta alcançada. Vamos olhar para frente, para novas alturas e mudanças fortes. Você pode estar se perguntando, não seria um mundo perfeito? Mas a chave está em você mesmo. Tudo começa no momento em que você escolhe tomar o poder em sua vida. A escolha em si é o primeiro passo para transformar a fantasia em realidade. Quando você começa a aplicar disciplina às menores partes de sua vida, começará a haver uma mudança. Não grandes saltos, mas pequenos passos consistentes e certeiros. Cada decisão que você faz desde acordar cedo todas as manhãs até completar seu trabalho sem recuar diante das dificuldades é uma pequena vitória, e a partir dessas pequenas vitórias, você gradualmente constrói um estilo de vida onde a disciplina não é mais um fardo, mas se torna uma inspiração que o empurra a superar seus limites. Marco Aurélio, ícone do estoicismo, uma vez escreveu que não são as ações dos outros que nos perturbam, pois essas ações são controladas por sua parte governante, mas sim são nossos próprios julgamentos. Esse lembrete não apenas afirma o valor da ação, mas também enfatiza que a autoatualização só pode ser alcançada por meio de escolha proativa e ação. Identificar e combater a procrastinação não é uma batalha de curto prazo, mas uma batalha de longo prazo. Requer paciência, aceitação
E, acima de tudo, um profundo entendimento de que dentro de cada obstáculo existe uma oportunidade para nos tornarmos mais fortes. Essa aceitação não é uma expressão de desistência, mas o início de ver a realidade claramente e decidir conscientemente agir para superar a procrastinação e a preguiça. Precisamos construir hábitos fortes e autodisciplina. Isso não envolve apenas fazer planos detalhados e estabelecer regras estritas para si mesmo, mas também encontrar um significado profundo no seu trabalho. Quando podemos ver o valor e o propósito do que fazemos, a motivação para enfrentar e superar a procrastinação surgirá naturalmente de dentro. Considere o caso de Ana, uma escritora freelancer que enfrenta atrasos em seu projeto de livro. Ela frequentemente se sente desmotivada e evita escrever. Ao aplicar a filosofia estoica, Ana começa aceitando que sentimentos de procrastinação são uma parte natural do processo criativo, mas que isso não pode impedi-la de avançar. Ela divide seu projeto em pequenas metas, gerencia-as diariamente e, a partir daí, cria uma série de hábitos de trabalho contínuos. Todos os dias, mesmo que por um curto período, uma pequena quantidade de trabalho. Ana também tira um tempo para refletir sobre o significado e propósito do livro que ela quer escrever, tornando a escrita um ato proposital e significativo, em vez de apenas uma tarefa a ser completada. Através disso, Ana não apenas superou a procrastinação, mas também encontrou nova alegria e motivação em sua escrita. O estoicismo não é apenas uma lição em restrição ou autocontrole, é também um lembrete do incrível poder que temos à medida que embarcamos em uma jornada em direção à grandeza. Por meio de cada ação, cada decisão que tomamos, isso é verdadeira liberdade. O poder de escolher suas ações e aceitar e superar cada desafio, transformando-os em oportunidades para crescimento pessoal e espiritual. Nessa jornada não há fracasso, há apenas aprendizado constante, desenvolvimento e progresso. Cada passo é um passo firme no caminho para se tornar a melhor versão de si mesmo. Uma canção sobre firmeza e coragem para enfrentar e superar. Quer desbloquear todo o seu potencial e alcançar seus objetivos mais profundos? Não perca tempo. Nosso livro, O Poder Interior, está disponível na descrição e no primeiro comentário fixado. Descubra os segredos para uma vida mais plena e realizada. Número 2. Transformando desafios em oportunidades. No vasto quadro da vida, onde cada linha pinta desafios, encontrar a luz guia através da escuridão pode parecer uma tarefa impossível. Mas à luz do estoicismo, cada dificuldade não é apenas um passo desafiador, mas também se torna uma ponte que nos ajuda a nos aproximar do entendimento sobre nós mesmos e o mundo ao nosso redor. O estoicismo não nos introduz apenas as lições de paciência e resistência. Ele também evoca em nós o desejo de conquistar, transformando cada desafio em uma plataforma de lançamento para alcançar novos patamares de liberdade espiritual e paz interior. É na batalha constante com as dificuldades que encontramos a força invisível que nos guia, abrindo um caminho repleto de descobertas e desenvolvimento pessoal. Marco Aurélio, imperador do Império Romano e um dos grandes filósofos estoicos, uma vez escreveu que o impedimento à ação avança a ação. O que está no caminho se torna o caminho. Por meio deste conselho, somos lembrados de que cada desafio contém uma lição valiosa, uma oportunidade para aprimorar nossa vontade e paciência. Quando enfrentamos um desafio, muitas vezes nos sentimos sobrecarregados por seu fardo, mas a perspectiva estoica nos convida a ver as coisas de uma perspectiva diferente. Cada dificuldade é uma oportunidade para expressarmos nossa força interior e capacidade de adaptação às circunstâncias. O estoicismo nos ensina que resiliência e coragem não se tratam de não ter medo da dificuldade,
mas de enfrentá-la conscientemente e superá-la. Quando enfrentado com um desafio, pergunte a si mesmo: o que isso me ensina sobre paciência, consistência ou aceitação? Como posso usar essa experiência para servir ao meu propósito maior? Como posso ajudar os outros com o que aprendi? Essas perguntas não apenas nos ajudam a encontrar a paz interior, mas também abrem a porta para transformarmos cada desafio em um degrau para o crescimento pessoal e um entendimento mais profundo da vida. O estoicismo enfatiza que não é o resultado, mas a jornada e como abordamos os problemas que importam. Em cada decisão e ação, demonstre força interior, paciência e determinação. Transforme cada desafio em parte de sua jornada de desenvolvimento pessoal. Quando adotamos essa abordagem, não apenas os problemas imediatos são resolvidos, mas também aprendemos a viver uma vida mais significativa e gratificante. O estoicismo é mais do que apenas um conjunto de ferramentas para lidar com dificuldades. É um modo de vida, uma abordagem à vida através da qual encontramos liberdade e paz interior, aceitando e superando todos os desafios. Transformar cada desafio em uma oportunidade requer não apenas força interior, mas também coragem, otimismo e a capacidade de olhar os problemas de várias perspectivas. Ao aplicar essa perspectiva, não apenas superamos a nós mesmos, mas também alcançamos um entendimento mais profundo e uma experiência do mundo ao nosso redor. É uma jornada sem fim em direção a se tornar a melhor versão de si mesmo, um passo significativo e profundo no caminho do autoaperfeiçoamento e autodescoberta. Pratique transformar desafios em oportunidades, se concorda com nosso ponto de vista. Número 3. O poder da autodisciplina. Marco Aurélio, o imperador da Roma antiga, não era apenas um grande líder, mas também um companheiro espiritual. Ele via a autodisciplina não como um fardo, mas como a chave que abre a porta para a verdadeira liberdade. Ele afirmou que a verdadeira liberdade não é governada pelo ego. Isso nos lembra que a força interior e o autocontrole são a fundação para uma vida significativa e feliz. Lembre-se, cada passo que damos e cada decisão que tomamos é a imagem da vida que estamos pintando, com a autodisciplina como a luz guia para cada pincelada. A vida cotidiana apresenta desafios que não são apenas testes de vontade, mas também oportunidades para nos melhorarmos. As tentações estão em toda parte, desde procrastinar o trabalho até se entregar a prazeres não saudáveis. Vamos olhar para um exemplo específico. Diante de um trabalho que precisa ser concluído, em vez de cair em uma espiral de procrastinação, uma pessoa seguindo a filosofia estoica verá isso como uma oportunidade para desafiar a si mesma. Começando pelas tarefas mais pequenas, como organizar ideias ou escrever uma introdução, ela dá o primeiro passo para superar barreiras psicológicas, um passo de cada vez. Isso não é apenas sobre realizar uma tarefa específica, mas também sobre construir autoestima, autonomia e a capacidade de tomar controle da própria vida. Cada ação desse tipo não é apenas sobre enfrentar desafios, mas também uma oportunidade para buscar o crescimento pessoal. Toda vez que escolhemos não ceder à tentação, não estamos apenas superando nossos desafios atuais, mas também construindo uma sólida fundação para ainda maiores vitórias no futuro. Esta é a importante lição que o estoicismo quer transmitir. A força não vem de evitar dificuldades, mas de enfrentá-las e superá-las. Transforme cada desafio em um degrau para o seu sucesso e desenvolvimento contínuo. Prática da autodisciplina não se limita a grandes decisões, mas também a pequenas coisas do dia a dia. Por exemplo, acordar cedo todas as manhãs e tirar um tempo para refletir ou pensar, praticar persistentemente todos os dias, não é apenas treinamento físico, mas também treinamento espiritual.
Cada pequena ação como essa contribui para construir uma sólida fundação de autodisciplina. Mas o mais importante que o estoicismo nos ensina é que a autodisciplina não é o objetivo final. O objetivo final é a paz interior e a felicidade, para os quais a autodisciplina é o meio para alcançá-los. Isso é demonstrado ao encontrar equilíbrio não apenas entre o trabalho e o descanso, mas também entre o mundo externo e o próprio mundo interior. Por exemplo, quando você decide recusar um convite para uma festa noturna, não é porque falta desejo ou diversão, mas porque você prioriza sua saúde e alerta para o dia de trabalho à frente. Esta decisão não é meramente uma expressão de autodisciplina, mas também reflete um alto nível de autoconsciência sobre cuidar de si mesmo e preservar o valor da vida. Desta forma, você não apenas demonstra controle sobre suas escolhas diárias, mas também expressa uma atitude proposital à vida, onde a saúde e a preparação para novos desafios vêm em primeiro lugar. O estoicismo não vê a autodisciplina como um fardo, mas como uma jornada de libertação, como um caminho para a verdadeira liberdade. Uma liberdade não é a ausência de restrições, mas a liberdade das próprias restrições, desejos, medos e emoções negativas. E nessa jornada, aprendemos que a autodisciplina não é apenas a força para enfrentar o mundo, mas também a chave que abre a porta para a verdadeira paz interior e felicidade. Número 4. Passos práticos para cultivar disciplina e hábitos. Imagine abrir os olhos uma manhã e de repente perceber que tudo o que você faz todos os dias, desde seu primeiro sorriso no espelho até o último momento em que fecha os olhos sob a lâmpada de leitura, agora se tornou partes indispensáveis da sua vida. Eles não são mais tarefas pesadas, mas momentos que trazem felicidade e relaxamento. Isso é um testemunho da autodisciplina e autocontrole que você construiu persistentemente. Dois conceitos que a filosofia estoica considera a fundação da liberdade e alegria na vida. Quando se trata de praticar este exercício, o primeiro passo importante é desenvolver autoconsciência. Isso não é simplesmente estar ciente do que você está fazendo todos os dias, mas também ter uma compreensão profunda do porquê você faz o que faz. Marco Aurélio, com suas profundas reflexões, aconselha-nos a reservar um tempo todos os dias para refletir sobre nossos atos. Isso não é apenas para revisar ações passadas, mas também para se preparar para os desafios à frente. Por meio disso, aprendemos a nos enfrentar honestamente e descobrir os objetivos e valores que são verdadeiramente importantes para nós. Em seguida, abraçar o princípio da dicotomia do controle de Epicteto nos ajuda a distinguir claramente entre o que está além do nosso controle e o que podemos mudar. Quando você se concentra em otimizar as áreas onde tem poder seus pensamentos, emoções e ações, você descobrirá que não é apenas capaz de superar desafios, mas também de desenvolver hábitos positivos de forma mais eficaz. Definir objetivos é outro passo importante no processo. Seus objetivos devem ser específicos, mensuráveis e refletir verdadeiramente seus valores pessoais e prioridades. Sêneca enfatizou que o processo em direção a um objetivo é mais importante que o próprio objetivo. Cada passo é um avanço na jornada de autoaperfeiçoamento que traz alegria e satisfação, não apenas de alcançar resultados, mas também de saber que você fez o seu melhor. Exercícios estoicos, como manter um diário reflexivo, imaginar possibilidades negativas e praticar desconforto voluntário, são ferramentas poderosas para nos ajudar a melhorar a autodisciplina. Manter um diário não apenas nos ajuda a registrar e refletir sobre nossas experiências diárias, mas também é uma maneira de notarmos nosso progresso e reconhecermos padrões comportamentais que precisam ser mudados.
Praticar desconforto voluntário, como tomar um banho frio ou jejuar, não é apenas um exercício de autocontrole, mas também uma lição profunda em aceitar e se adaptar ao inesperado na vida. Por exemplo, quando você escolhe tomar um banho frio, nos primeiros momentos, a sensação de frio pode fazer você querer desistir imediatamente. No entanto, uma vez determinado a superar o desconforto inicial e continuar, você não notará que seu corpo começa a se adaptar e a sensação de frio gradualmente diminui. Com o tempo, isso não apenas melhora sua tolerância, mas também ajuda você a perceber que obstáculos iniciais e dificuldades podem ser superados com paciência e determinação. Da mesma forma, adotar uma dieta vegetariana, mesmo por um curto período de tempo, exige que você desista de alimentos que ama e experimente novas escolhas alimentares. Esse processo não é apenas um desafio aos seus hábitos alimentares diários, mas também uma oportunidade de descobrir e entender melhor seu corpo e necessidades nutricionais. Além disso, ajuda você a desenvolver gratidão pela comida e pelos esforços necessários para produzi-la. Por meio dessas práticas, o estoicismo nos ensina lições em autocontrole e adaptabilidade. Não apenas nos ajudam a aumentar nossa força de vontade, mas também nos ajudam a desenvolver uma atitude mais positiva em relação às incertezas e desafios da vida. Este é um aspecto central de viver uma vida estoica. Não evitar dificuldades, mas aprender a superá-las com calma, paciência e coragem. Número 5. Abraçando a jornada à frente. Muitas vezes, mesmo cansados e chorando, sabemos que o caminho à frente será ainda mais difícil, mas não há outra maneira senão seguir em frente. Você só pode continuar, perseverar e seguir adiante. Na verdade, todos nós, às vezes, nos sentimos desanimados por causa do cansaço, mas no final ainda tentamos ser fortes e resilientes para enfrentar tudo, porque sempre estamos claros sobre uma coisa: desistir só levará a mãos vazias. Portanto, sem que outros peçam, não podemos desistir da árdua jornada em que estamos. A vida é assim, mesmo sabendo que a jornada à frente ainda está muito longe de alcançar o destino e que temos que enfrentar inúmeras dificuldades. Se você não escolher seguir em frente, a última pessoa a se arrepender será você mesmo. Frequentemente, procuramos uma luz para nos guiar através da escuridão, uma chave para abrir a porta para a felicidade e o sucesso. Aí que o estoicismo brilha como um farol, guiando-nos não apenas sobre como enfrentar as tempestades, mas também sobre como abraçar cada momento na jornada à frente. Isso não é apenas uma lição de controle interno e autodisciplina, mas também uma jornada espiritual profunda, um convite para descobrir e aplicar a verdadeira natureza do estoicismo em cada aspecto da vida. Esta jornada começa com coragem. Coragem não para triunfar sobre cada desafio, mas para vê-los à luz da aceitação e transformação. O estoicismo nos ensina que cada desafio é, na verdade, uma lição de força interior e a capacidade de prosperar. Quando aprendemos a aceitar, não o sofrimento, mas a gratidão, realmente começamos a abraçar a vida por tudo o que ela tem a oferecer. Aceitação e adaptação são a próxima essência desta jornada. Aceitar não significa que nos rendemos, mas sim uma escolha consciente de nos adaptarmos e encontrar paz em cada situação. Isso requer autocontrole para focar no que podemos controlar, nossos pensamentos, ações e reações, e deixar ir o que está fora do nosso alcance. Agir com intenção é uma parte importante desta jornada. Cada decisão, cada passo, não apenas reflete valores pessoais, mas também é um avanço no caminho do autoaperfeiçoamento. Cada ação deve ser realizada com propósito e significado, pois é nessas ações que encontramos liberdade e autorrespeito. Esta vida é uma jornada sobre aceitar e apreciar cada momento.
vivendo cada momento precioso ao máximo. O estoicismo não apenas nos ensina a coragem para suportar, mas também é uma canção sobre encontrar a felicidade bem no presente, não como um destino distante, mas como uma jornada significativa, onde cada desafio e cada alegria são peças indispensáveis. Número 6. O papel dos hábitos positivos no crescimento pessoal. A autodisciplina positiva pode ser compreendida como uma ferramenta poderosa na filosofia estoica para criar crescimento pessoal. Imagine que nossas vidas são como um bloco bruto de pedra e que os hábitos positivos são nosso cinzel para construir a escultura da vida. Ao implementar hábitos positivos, estamos esculpindo cada detalhe e criando uma versão melhor de nós mesmos. Hábitos positivos são a fundação da autodisciplina e do crescimento pessoal contínuo. Imagine um escultor talentoso. Todos os dias, ele polie cada momento no bloco, nunca impaciente. Cada golpe é uma ação meticulosa e cada golpe é um hábito positivo. Com o tempo, a pedra bruta torna-se mais refinada e essa é a jornada que cria crescimento pessoal através do hábito. A filosofia estoica vê os hábitos como uma ferramenta poderosa e sutil para dominar a vida. Não é simplesmente uma maneira de manter a autodisciplina, mas um poderoso forno que nos empurra constantemente em direção à perfeição. Hábitos positivos na filosofia estoica são como martelos que utilizamos para esculpir nossas vidas em uma delicada obra de arte. No entanto, os hábitos nem sempre são fáceis de formar. Eles exigem paciência e autoconsciência consciente. Imagine que você está enfrentando dois grandes inimigos na vida, a procrastinação e a preguiça. Muitas vezes, ficamos presos quando tentamos adiar a ação, fazendo o que é importante. É como se estivéssemos diante de um grande e desafiador bloco de pedra e hesitássemos em começar a esculpir. Mas quando você adota hábitos positivos, automaticamente derrota a procrastinação e a preguiça. Cada vez que você executa a rotina, está fazendo um golpe preciso na rocha da vida, criando gradualmente uma escultura mais refinada e poderosa. O exemplo concreto de realizar um exercício diário pode nos ajudar a entender melhor a importância dos hábitos positivos na autodisciplina e no desenvolvimento pessoal. Pode ser bastante difícil e cansativo no início. De manhã cedo, quando o alarme dispara, você pode querer ficar aconchegante sob as cobertas e não querer sair da cama. Aqui é onde a procrastinação e a preguiça entram. Você pensa, eu posso praticar mais tarde. Mas se você está determinado e começa a praticar, milagres acontecem. Depois de um tempo, exercitar-se gradualmente não é mais difícil e você não precisa fazer muito esforço para fazê-lo. Hábitos positivos começaram a se formar. Cada sessão de exercício torna-se um cinzel na rocha da sua vida. Não apenas você melhora sua saúde, mas também pratica a autodisciplina. Você aprende como derrotar a procrastinação e a preguiça e descobre que o exercício é uma parte indispensável do dia. E depois de um tempo, você notará uma mudança clara em sua vida. Você se torna mais forte, não apenas fisicamente, mas também mentalmente. Sua rotina de exercícios transformou você em uma versão mais forte e estoica de si mesmo. Isso prova que os hábitos positivos não apenas ajudam a manter a autodisciplina, mas também criam crescimento e nos tornam melhores. É uma ferramenta poderosa que ajuda você a derrotar a procrastinação e a preguiça e esculpir sua vida em uma obra de arte estoica, cheia de significado e propósito. Hábitos positivos não apenas ajudam a manter a autodisciplina, mas também ajudam a identificar e alcançar seus objetivos de vida. Ao criar hábitos que apoiam seus objetivos, você constrói um sistema de suporte para seu crescimento e sucesso. É essa autodisciplina, através de hábitos positivos, que ajuda você a abraçar sua jornada de desenvolvimento pessoal com um espírito estoico.
Às vezes, a vida pode ser desafiadora e dura, mas você sabe como transformar esses desafios em oportunidades. Em vez de evitá-los, você os abraça e os esculpe como uma parte essencial de sua jornada para criar uma fina escultura de si mesmo, de autodisciplina e crescimento constante. Juntos, embarcamos em uma jornada profunda através da filosofia estoica e descobrimos como ela pode transformar nossas vidas. Por fim, forçar-nos a agir e por que isso é importante para nós. A verdade é que a vida está cheia de desafios e dificuldades. Às vezes, podemos nos perder em uma espiral de hesitação e medo. No entanto, a filosofia estoica nos ensinou que, em cada situação, mantemos o controle sobre como respondemos. Imagine que um dia, no futuro próximo, você olhe para trás em sua vida e pergunte a si mesmo: eu tentei o meu melhor? Eu enfrentei meus medos e dificuldades, e isso tornou minha vida mais digna de ser vivida. A ação é a resposta. Não sabemos o que nos espera, mas quando nos forçamos a agir, estamos entrando em uma grande aventura. Crie memórias memoráveis, desafie-se e viva com força. Isso não apenas mudará sua vida, mas também se espalhará para aqueles ao seu redor. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada. Por favor, curta e compartilhe este vídeo para mostrar seu interesse pela filosofia estoica e nosso canal no YouTube. Deixe um comentário e compartilhe suas visões sobre as lições de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder outros vídeos motivacionais de nosso canal no YouTube. Viva pela filosofia estoica e deixe-a se tornar uma fonte indispensável de encorajamento em sua vida. Tome ação e torne cada dia memorável e significativo. A razão pela qual a maioria das pessoas falha é porque tem medo de falhar. Aqui, você vê esse homem triste e desanimado, sem autoconfiança. Agora, você vê um homem vital, de vontade forte e confiante, capaz de alcançar tudo o que deseja. E se eu dissesse que é o mesmo homem? A única coisa que muda é como ele enfrenta o medo dos obstáculos que a vida impõe. Num mundo onde o medo do fracasso muitas vezes nos impede, é hora de confrontarmos nossas dúvidas e transformá-las em degraus para o sucesso. O fracasso faz parte da jornada, dizem, e não há vergonha nisso. É fácil sentir que o medo é um obstáculo intransponível, mas a verdade é que é apenas uma parte natural da jornada. É a barreira que separa você das experiências que deseja na vida, na carreira, nos relacionamentos e no crescimento pessoal. Seja o medo de falar em público, voar, falar com seu chefe ou expressar seus sentimentos, esses medos limitam seu potencial, impedindo-o de viver a vida plenamente. Então, por que o medo atrapalha nossas aspirações? Muitas vezes, vem de uma falta de autoconfiança. Quando duvidamos de nós mesmos, é mais fácil evitar correr riscos e nos expor. Mas se realmente queremos viver plenamente, precisamos aprender a superar essas limitações. E é exatamente sobre isso que este vídeo trata. Ao assistir, você obterá insights valiosos sobre como livrar-se do peso do medo e avançar confiantemente em direção aos seus objetivos. Essas lições são poderosas e interconectadas. Então, cada momento que você passa assistindo valerá a pena. Não perca mais um segundo deixando o medo te segurar. Abrace a possibilidade de uma vida cheia de oportunidades e dê o primeiro passo em direção aos seus sonhos hoje. Vamos lá. Reconhecendo a inevitabilidade da adversidade, o estoicismo começa com o reconhecimento fundamental de que a adversidade é parte intrínseca da experiência humana. Ninguém, por mais afortunado que seja, está isento dos desafios que a vida apresenta. Os estoicos, de Epicuro a Marco Aurélio, entendiam que o medo e os desafios não são anomalias, mas certezas. Ao reconhecer essa inevitabilidade, o estoicismo nos ensina a não ficar surpresos ou derrotados pela adversidade, mas a esperá-la e abraçá-la como uma oportunidade de crescimento. Abraçar o medo como oportunidade de crescimento.
O medo, muitas vezes, se manifesta na antecipação da adversidade. Na perspectiva estoica, temer desafios é uma resposta natural. No entanto, o estoicismo nos encoraja a transformar esse medo em uma fonte de força. Em vez de evitar ou temer desafios, devemos encará-los com a compreensão de que proporcionam oportunidades para o desenvolvimento pessoal e resiliência. O princípio estoico do amor fati sugere que não devemos apenas aceitar nossos desafios, mas abraçá-los de coração aberto. Através disso, transformamos o medo de uma força paralisante em um catalisador para o crescimento pessoal. Redefinir sucesso e fracasso. O estoicismo é uma filosofia que enfatiza a paz interior e resiliência diante dos desafios da vida. Um aspecto-chave dessa filosofia é a capacidade de redefinir tanto sucesso quanto fracasso. Nos tempos modernos, o sucesso muitas vezes é equiparado à riqueza material ou realizações externas. No entanto, o estoicismo sugere que o verdadeiro sucesso reside em fazer o melhor possível e se esforçar pela virtude. Os estoicos acreditam que devemos focar em nossas próprias ações e comportamentos, em vez de resultados externos. Isso significa que, aconteça o que acontecer na vida, podemos sempre nos orgulhar de darmos o nosso melhor. Essa abordagem ao sucesso pode ser libertadora, pois remove a pressão constante de alcançar mais e mais. Além disso, promove a humildade, pois reconhecemos que muitos fatores fora de nosso controle podem influenciar os resultados de eventos. Acreditar em si mesmo. A sabedoria atemporal do estoicismo fornece uma base notável para superar o medo e viver uma vida de propósito, resiliência e força interior. Acreditar em si mesmo não é apenas um clichê vazio, mas uma força potente que pode mover montanhas e dissipar as nuvens da dúvida e do medo. O estoicismo postula que, na raiz de muitas de nossas ansiedades, está a falta de autoconfiança. Muitas vezes, subestimamos nossas capacidades, amplificamos nossas fraquezas e duvidamos de nosso potencial. Em termos estoicos, a verdadeira autoconfiança é uma manifestação da sabedoria, um entendimento profundo de nossas próprias forças e fraquezas. É o conhecimento de que temos dentro de nós a capacidade de enfrentar quaisquer desafios que a vida nos apresente. Ao acreditar em nós mesmos, aproveitamos o poder de transformar o medo em um degrau, em vez de uma pedra de tropeço. Quanto à autoconfiança, os estoicos advogam pela importância de examinar as evidências. Em vez de aceitar cegamente nossas autocríticas, devemos examinar nossas habilidades e falhas com objetividade. Acreditar em nós mesmos não é um ato de presunção, mas um reconhecimento racional de nosso potencial. Significa reconhecer que somos capazes de crescimento, aprendizado e resiliência. Ao aproveitar o poder da razão, podemos quebrar as correntes da autoinsegurança e seguir em frente com confiança. O medo muitas vezes surge da incerteza e da autoinsegurança. O caminho estoico para superar o medo é pavimentado com autoconfiança. Ao reconhecer nossas forças, reconhecer nosso potencial de crescimento e aproveitar a racionalidade, podemos enfrentar o desconhecido com confiança. O estoicismo não promete uma vida livre de medo, mas nos equipa para enfrentá-lo de frente. Transforma o medo de um adversário paralisante em uma força motivadora para o crescimento e a autossuperação. Acreditar em nós mesmos nos permite cultivar a resiliência para enfrentar as tempestades da vida e sair mais fortes do outro lado. Resiliência diante da adversidade. Ao redefinir sucesso e fracasso, o estoicismo nos equipa com uma resiliência profunda diante da adversidade. Os estoicos reconhecem que a vida é repleta de incertezas e que as coisas frequentemente não saem como planejado. No entanto, eles nos encorajam a receber essas incertezas de braços abertos, não como obstáculos, mas como oportunidades para fortalecer nosso caráter. Nessa perspectiva estoica, o caminho para o sucesso não é uma ascensão linear, mas uma jornada cheia de curvas, altos e baixos. É um caminho onde cada passo, independentemente do resultado, é um sucesso em si mesmo, uma oportunidade de melhorar
refinar nossas virtudes e nos alinhar mais estreitamente com nossos verdadeiros valores. O estoicismo destaca a importância de construir resiliência emocional. Isso significa desenvolver a capacidade de lidar com a adversidade, os contratempos e o desconforto. Ao nos colocarmos intencionalmente fora da zona de conforto, fortalecemos nossos músculos emocionais e nos preparamos para as inevitáveis mudanças e desafios da vida. Através do estoicismo, adotamos uma mentalidade de crescimento, entendendo que podemos aprender, nos adaptar e superar o medo. Ao fazer isso, redefinimos nossas limitações e expandimos nossa zona de conforto para incluir o que antes era impensável. Saindo da zona de conforto. Nossa zona de conforto é como um casulo aconchegante que proporciona uma sensação de segurança e previsibilidade. Embora seja reconfortante, também pode ser limitador. O medo muitas vezes espreita logo além de seus limites, impedindo-nos de nos aventurarmos no desconhecido, de perseguirmos nossos sonhos ou de realizarmos nosso pleno potencial. O estoicismo reconhece essa tendência humana inata de se apegar ao familiar e nos incentiva a confrontar a raiz do nosso medo. Ao dissecar nossas ansiedades e reconhecer sua existência, começamos o processo de ultrapassar nossa zona de conforto. O primeiro passo é identificar seus medos e ansiedades. É essencial entender o que o deixa desconfortável para poder trabalhar na superação desses obstáculos. Uma vez que você reconhece seus medos, pode começar a desafiá-los de frente, em vez de evitá-los. O estoicismo enfatiza a importância da razão na superação do medo. Ao analisar objetivamente a situação, você pode determinar se o medo está fundamentado na realidade ou é simplesmente um produto da imaginação. Muitas vezes, nossos medos são exagerados e irracionais. Ao abordá-los com lógica e razão, podemos reduzir seu poder sobre nós. Assumir riscos calculados. O estoicismo não defende uma abordagem imprudente e desenfreada em busca do crescimento, mas sim encoraja riscos calculados. Isso significa pesar cuidadosamente as recompensas potenciais e as consequências de uma decisão. Ao abordar desafios e mudanças de maneira racional e ponderada, minimizamos os riscos e maximizamos as chances de crescimento. Os estoicos acreditavam que enfrentar o medo e o desconforto de forma intencional é uma fonte profunda de força. É por meio desses encontros que crescemos, evoluímos e descobrimos nosso verdadeiro potencial. Ao ultrapassar nossos limites, percebemos que somos capazes de lidar com mais do que inicialmente pensávamos. O caminho é tão importante quanto o destino. Num mundo moderno onde o sucesso muitas vezes é medido pelo alcance de metas e marcos específicos, a antiga filosofia do estoicismo oferece uma perspectiva refrescante. O caminho é tão importante quanto o destino. Em vez de ver o sucesso apenas como a conquista de riqueza, fama ou status, o estoicismo nos encoraja a redefinir o sucesso como a busca de sabedoria, virtude e tranquilidade interior. Nesse quadro, o sucesso não é simplesmente alcançar um objetivo específico, mas incorporar um modo de vida, uma jornada guiada por princípios nobres. O estoicismo reformula o que muitas vezes é percebido como fracasso de maneira convencional. Para os estoicos, não há verdadeiro fracasso, desde que tenhamos aprendido e crescido com nossas experiências. A jornada está repleta de momentos que podem ser vistos como oportunidades de crescimento, não como derrotas. Abraçar a jornada é reconhecer que o caminho que percorremos a cada dia é onde a vida se desdobra. As decisões que tomamos, as ações que realizamos e as virtudes que cultivamos são o que, em última análise, nos define. A jornada, não o destino, é onde enfrentamos desafios, superamos obstáculos e crescemos. Manter a equanimidade interior. O estoicismo ensina que, embora não possamos controlar eventos externos, podemos governar nossas respostas internas. A prática estoica de manter a equanimidade interior diante da adversidade, por mais assustadora ou desafiadora que seja, é uma pedra angular da resiliência emocional. Essa resiliência reside no reconhecimento de que podemos controlar nossas reações e, portanto,
nosso estado emocional. Os estoicos nos lembram que o único poder que a adversidade tem sobre nós é o poder que concedemos a ela. Ao entender isso, nos tornamos melhor equipados para enfrentar o medo e os desafios com graciosidade, calma e uma resolução firme. Lembre-se de que o estoicismo não trata de eliminar o medo completamente, mas de gerenciá-lo efetivamente e torná-lo uma ferramenta para o crescimento pessoal. Ao praticar esses princípios, você pode desenvolver a fortaleza mental para enfrentar seus medos com coragem e sabedoria. Obrigado por assistir. Compartilhe este vídeo, pois isso nos ajuda a criar novo conteúdo e também a espalhar essa sabedoria com outras pessoas. Deixo aqui conteúdo complementar que explora outros tópicos relacionados. Nos vemos lá.